história dele. Então, bora nós! Vamos fazer nossa tabela hash. Eu achei muito legal dar aula daqui, ó. Só que eu vou ficar mais daqui, porque senão o áudio fica ruim. Começa lá. Ok? É bom a visão daqui, né? Fazia tempo que eu não me sentia nessa posição. Ok, então bora nós. O nosso objetivo é implementar a nossa amiga hash. Dá para escutar mesmo estando daqui? Dá. Ok, então para isso a gente precisa de um item, que seria um item da nossa tabela. Da mesma forma que a gente tinha um nó que ficava na lista ou um nó que ficava na árvore, tá certo? Então vamos fazer aí uma estrutura item, ó, antes da main. Antes da main vamos criar aí um struct, não, depois do std. Depois do using, linha 4. Ok? Então vamos fazer um struct item, que vai ser o item que vai ficar na nossa tabela hash. Struct item. Faz o item com I maiúsculo para ficar melhor pra gente. Certo? Item. Seria como se fosse o hash item, tá certo? O item que fica dentro da hash. Ok? Abre o escopo. Na nossa hash, para simplificar, a gente vai pensar como se a gente trabalhasse na nossa árvore. A nossa árvore só guardava um valor inteiro, não é verdade? Esse inteiro é uma representação, mas podia ser qualquer coisa. Podia estar guardando uma pessoa, um cachorro, um macaco, um node, qualquer coisa, entendeu? Mas a gente vai continuar trabalhando com inteiros, certo? Então a gente tem o value, que é o que a gente quer guardar dentro da nossa hash table. Int value. Tudo bem, relaxa. Respira. Ok? Fora o value, a gente tem que ter também o quê? Mais alguma coisa que a gente tem que ter? A marcação vai ter? A gente pode fazer com marcação ou sem marcação, né? Vamos fazer primeiro com marcação, ok? Então faz um booleano apagado. Bool apagado. Bool apagado. A minúsculo mesmo, minúsculo. Apagado. Ou seja, isso daí define se aquela posição existia alguém e esse alguém foi apagado. Então, se esse flagzinho estiver ligado, então na hora da busca eu simplesmente vou passar por cima dele atrás do novo elemento. Ok? Como é que a gente vai definir que o que está vazio? Vamos usar -1 para não ter que usar dois booleanos, ok? Então, se o valor for -1, então está vazio. Então, vamos criar uma constante antes da struct. Uma constante aí em cima. Const int vazio com V maiúsculo, porque é constante. Não, tudo maiúsculo. Constante normalmente é tudo maiúsculo. Vazio recebe -1. Ok? Então, se o nosso valor for -1, significa que não tem ninguém naquela posição. Se for um valor positivo, então tem alguém naquela posição, mas se tiver apagado é porque, além de não ter... o apagado poderia ser o -2 também, né? Então vamos colocar tudo dentro do velho. Vamos colocar um const int apagado valendo -2, que aí a gente não tem dualidade, né? Const int apagado recebe -2. Int apagar tudo maiúsculo recebe -2. Ops, quase. Tudo bem. Então tira aquele booleano. Se o meu value for positivo, então é um valor válido. Se for vazio, é porque o nosso elemento está vazio. Se for apagado, é porque tinha alguém lá e foi apagado. Vamos fazer um construtor para esse item, tá certo? Vamos fazer um construtor. Vamos colocar aí um... Tá falando
colocam na chave. Daqui a pouco vocês vão ver, a gente tem o key e tem o value. A gente tem no nosso item, é a mesma coisa da árvore. A gente tem uma chave e tem um valor. Então antes do value coloca um key, como se fosse uma chave, int q, k, e, y. Entendeu? Porque quando você armazena no hash, você também precisa de duas coisas. Você precisa de uma chave para saber aonde ele vai ficar, que seria o nosso hash, e um valor que é o que eu vou guardar. Ok? Daqui a pouco a gente vai ver essa diferença melhor. Na árvore a gente também não tinha a mesma coisa, a gente só tinha o value, né? A gente só tinha o value, a gente tinha pensado no key e no value, né? Chave e valor. Nós vamos usar isso já. Ok? Vamos fazer o construtor do nosso item. Item maiúsculo, no mesmo nome da variável. Item, abre parêntese. Aí coloca o key e o value, recebendo 0 para o key e menos 1 para o value. Int key recebe 0. Só os valores default. Int key recebe 0. Int value recebe menos 1. Vazio, melhor vazio. Não, vazio. Dá só um minuto que eu estou numa falha de paginação. Uma água, volta aqui. Já fazendo lembrança, mas como puxa outro. Bora lá. Então atribui os valores. This.key recebe key, this.value recebe value. Escolhe alguém para ficar no teu lugar depois disso. Lá no final. This.key recebe key, this.value recebe value. Tudo bem, vamos fazer a nossa tabela hash agora. Faz uma nova struct chamada hash table, com H maiúsculo, fora dessa daí. Hash, com T maiúsculo também, hash table. Deixa eu só usar isso daqui para vocês verem como é que a gente usa isso daqui na vida real. Deixa eu sentar aqui, certo? Tudo bem. Então nós temos que guardar os telefones de todos os alunos, ok? Bora lá. Você tem que guardar uma lista de telefones. Os nomes de vocês, pronto, a gente tem que guardar os nomes dos alunos em alguma estrutura e rapidamente saber se esse aluno existe ou não existe nessa estrutura, beleza? Se você só sabe lista ou vetor, você provavelmente vai fazer uma coisa do tipo include vector, não é assim? E aí você vai fazer um vector de string alunos e aí vai fazer fulano, não, vou fazer os Power Ranger da primeira geração, quem lembra? Era o Tommy, o Jason, a Kimberly, Tasha, Nasha, Sasha. A Sasha é a filha da Xuxa. A Sasha, a Sasha. E a mãe dela foi junto, a Xuxa, ok? Você lembra do Tommy e do Jason? Quem era o azul? O Billy? Tinha o Billy. Tá aí quem queria ser o Billy? Tudo bem? Ok, se você quer saber se um elemento existe nesse vetor, o que é que você tem que fazer? Uma busca linear, ok? Como o nosso vetor não é ordenado, a gente provavelmente vai ter que fazer uma busca que a gente chama em O de N, né? Eu vou ter que percorrer ou metade do vetor, se não existir o vetor todo.
Nós temos outros tipos de estruturas que acho que nós não utilizamos até aqui. Uma delas é essa daqui, ó. Include map. Ok? O nosso mapa, ele trabalha com o conceito de chave-valor. Ou seja, eu tenho uma chave de inserção e alguma coisa que eu quero inserir. Por exemplo, a chave... É porque aqui a gente não tem o elemento, né? Por exemplo, eu poderia ter aqui uma struct pessoa, né? Que teria um string nome e aí o resto dos dados, blá blá blá, né? Int, várias coisas. Ok? Se vocês quisessem guardar um vetor de pessoas, vocês precisariam fazer assim, né? Uma string de pessoas, e se vocês quisessem saber se uma determinada pessoa com determinado nome existia, vocês iam ter que percorrer todas as pessoas, sabendo se o nome daquela pessoa é o nome que você procura. Não é verdade? O nome daquela pessoa é o nome que você procura, o nome daquela pessoa é o nome que você procura. A gente não pensou nisso quando a gente estava fazendo árvores, mas você pode fazer uma árvore sendo qualquer coisa chave. Nós fizemos árvores apenas de números, inteiros. Mas como inteiros, você tem o conceito de menor e maior, você poderia também ter uma árvore de strings, sim ou não? Sim. A única coisa diferente é, essa é lexicograficamente menor, se for, vai para a esquerda. Essa é maior, se for, vai para a direita. A gente poderia ter uma árvore de char. Se esse caractere for menor na ASCII, vai para a esquerda, se for maior, vai para a direita. Mas no fundo você pode fazer com qualquer coisa. De onde foi isso? É meu celular. Coloca no silencioso, por favor, senão a moedinha do Sonic vai ficar tocando direto. A argolinha do Sonic, né? Vai ficar tocando. Ok? No fundo você pode fazer com qualquer coisa que seja ordenável, tá certo? Qualquer coisa que seja ordenável funciona como um índice. Então você pode usar a tua árvore para guardar e aquele elemento que você utilizou como sendo um índice e junto daquele índice agregar uma informação. É isso que seria o nosso amigo mapa. No nosso caso aqui nós temos um vetor de, só para a gente continuar aqui, né? Strings. String. Nós poderíamos também utilizar o nosso amigo, que é mais próximo do que vocês viram nas árvores, o nosso amigo set. Quem se garante no inglês o que é set? É aquele negócio do tênis, né? Não. Também, né? Mas o que é set? Hã? O quê? Set é aquele que vem antes do outro. O que é o set, meu povo? Em inglês é o quê? Tudo bem, set é conjunto, queridos. Vocês não sabiam que set era conjunto, não? Pois, hã? É porque set, sei lá, como é pequeno, eles usam para tudo, porque eles são muito econômicos, né? Mas set significa conjunto, tá certo? Então, quando você cria um set, você está criando um conjunto. Um conjunto é um grupo de elementos sem repetição. Isso daqui é um grupo de elementos sem repetição? É, ok? Esse set, na verdade, para o Java seria o que a gente chama de triset, que é um conjunto implementado sobre uma árvore. Uma árvore, ou seja, eu faço a busca desse elemento fazendo uma busca dentro da árvore. Para esse cara estar na árvore, ele tem que ser o quê? Esse elemento que eu estou inserindo aqui? A gente conversou sobre isso ontem. Para o elemento estar na árvore, ele tem que ser o quê? Ordenável. Então, eu consigo fazer um set de strings. Set de string alunos. Fazer um S alunos. Ok? Fazer a mesma coisa aqui. Para fazer a minha busca nesse alunos, eu vou fazer uma busca linear, porque a estrutura é linear. Para fazer uma busca nesse set alunos, eu vou fazer uma busca em árvore. Então, eu vou fazer uma busca logarítmica. Ok?
é o tree set. É o tree set, que é o set sob árvore. C++, a gente também tem o unordered set, que no Java seria o nosso amigo, hash set. Esse daqui seria o nosso tree map, e esse daqui seria o hash map. Professor, quer dizer que quando eu quiser fazer uma busca nesse set aqui, que eu fizer um for do tipo para cada string em set alunos, se string for igual a, faz conta, Xuxa, se string for igual a Xuxa, cout, achei. Isso daqui é log de n? Não, porque isso aqui é um laço, literalmente passando por todos os elementos do teu conjunto. No caso, você teria que utilizar um método próprio do conjunto, tipo set alunos.find. Esse find, que é próprio da implementação do set, tem complexidade logarítmica, porque ele vai fazer a busca, não a busca linear para cada elemento da árvore, ele vai fazer a busca pensando ou levando em consideração a ordem dos elementos. A ordem não, a ordenação dos elementos. Então ele vai fazer a busca aqui. E o que é que ele retorna? Olha, retorna o iterador. Ou seja, se o teu elemento existe, ele vai retornar o iterador para o elemento. Se não existe, vai retornar o quê? O iterador para onde? Se t for diferente de set alunos.end, cout, achei. O teu find do teu set, no nosso caso aqui é um hash, né? No nosso caso aqui a gente está usando um hash set porque a gente está usando, não, desculpa, a gente está usando o tree set, né? Que é o set em árvore. Então ele vai fazer a busca logarítmica e vai me jogar no iterador para Xuxa. Como o Xuxa é diferente do fim, significa que ele achou. Porque se ele não tivesse achado, ele teria retornado o iterador para o fim. Então, se ele achou, aí eu posso mudar, né? Eu posso fazer asterisco it recebe hilarie. Ok? Tudo bem? Porque eu estou apontando para o elemento Xuxa. Como eu estou apontando para o elemento Xuxa, o meu... O bati foi em algum lugar? Foi. Como o meu iterador está apontando para o elemento Xuxa, aí eu posso trocar o elemento Xuxa pelo elemento hilarie. Ok? E aí eu posso fazer a minha busca e encontrar. Pazinho do set, o set e o hash são... O set e o map são a mesma coisa, praticamente. A diferença é que o set ele só leva em consideração a chave. A chave é a própria informação. No nosso aqui, a gente poderia dizer que a chave é o nome. Ok? Então, a chave é o número que eu estou inserindo na árvore. Ou então, pensando aqui, seria apenas o key. Ok? Seria como se o meu key já fosse a própria informação. Pego o meu key, calculo o hash e jogo alguma coisa. Se junto desse cara, eu também quero colocar um value, se eu tenho uma chave e um valor, então esse cara aqui deixa de ser set para se tornar um map. Qual a diferença do meu map? O map é uma relação chave e valor. Então eu teria, por exemplo, aqui a minha string, que seria a chave, e aí eu teria o valor que poderia ser, por exemplo, o objeto que eu estou inserindo. O objeto pessoa. Ok? E aí, para cada inserção, eu teria uma chave e um valor. Por exemplo, se eu tivesse um construtor, eu teria, por exemplo, pessoa, tome, só fazendo aqui a gambita, certo? 32. Então, para cada elemento que eu vou inserindo no meu mapa, eu tenho uma chave e um valor. Tá aqui, ó.
Nesse set de alunos eu estou inserindo só os valores, né? Só a chave, depende de como você quiser pensar. No meu elemento, aqui seria o map, né? No meu elemento map, eu estou inserindo uma chave, que é a minha string, e o meu valor, que é o elemento que eu quero guardar. Qual dos dois aqui tem que ser ordenado? A chave ou o valor? A chave. O valor não precisa ser nada. Porque o valor simplesmente vai ser o anexo, né? Ele vai estar pregado junto com o elemento que define a chave. Então é como se, ao invés de simplesmente descer na árvore e colocar um número lá, que seria a chave, o número viria carregando um pacotinho. E ele fica pendurado naquela árvore, aquele número com um pacotinho. O número seria a minha chave. O pacotinho que está anexado com o número seria a coisa que eu estou guardando naquela posição da árvore. A mesma coisa para o hash. Se eu penso no hash só como um key, tá vendo? Eu estou criando um conjunto, porque eu só estou armazenando um elemento. O meu key, ao mesmo tempo que é chave, também é o que eu quero guardar lá. Por exemplo, eu posso fazer um conjunto de cores. E aí, conjunto normalmente não tem repetição, né? Então eu vou inserindo as cores. Como a busca, se for um set, é O de 1, né? Se for um hash, é O de 1, eu tento inserir a cor, pulo para a posição, descubro se ela existe ou não existe, aí faço a inserção ou não faço a inserção. Diferente de se eu tivesse no vetor. Se eu tivesse no vetor, cada inserção me obrigaria a sair andando o vetor todinho para saber se aquele elemento não existe. Se eu chegar no final do vetor e eu descobrir que ele não existe, aí eu faço a inserção. Se eu estou no hash, pulo para a posição. O pior que pode acontecer é uma colisão, processo a minha colisão, se o elemento não existe, eu insiro ele já no local certo. Ok? Está mais ou menos clara a diferença entre um conjunto e um mapa. Ok? Então vamos só usar aqui. Então aqui usar é muito fácil, né? Então aqui no caso a gente teria, só para a gente utilizar aqui o nosso conjunto. Está aqui o conjunto. Estão vendo aqui o conjunto? Conjunto de cores. Mesma coisa que a gente acabou de fazer. Se eu quero saber se um elemento existe dentro do conjunto, eu faço o find. O find vai me fazer a busca em O de 1 porque eu estou no hash. Desculpa. Aqui é uma árvore. Esse set é uma árvore. Esse daqui, unordered set, que é um hash. Tá de boa a diferença entre um e outro ou não? Ó, é só você lembrar. Não ordenado. Tá vendo aqui? Não ordenado. Qual é a estrutura que não é ordenada? É o hash. A árvore é ordenada. Então, essa não ordenada é o hash table, ok? Então, por exemplo, vocês viram que eu fiz a inserção aqui seguindo a lógica, né? Tommy, Jason, Kimberly, Sasha, Xuxa e Billy. Quando eu mandar imprimir esses caras, será que vai sair lexicográfico ou não? Para cada elemento em 7 alunos, cout. Eu não lembro se isso é iterador ou é o elemento mesmo. Deixa eu testar aqui. Elemento. Ok. Tirei o hilaria. Ó, Xuxa, Billy, Sasha, Kimberly, Jason, Tommy. E achei porque eu achei a Xuxa na busca. Tá ordenado isso daqui? Tá pelo menos ordenado de acordo com a forma como eu inseri? Nem ao contrário, né? Porque Billy era o último, não virou o primeiro, né? Tá. Não, mas se você for olhar, aqui é Billy, isso é um trava-língua, né? Billy Xuxa. Eu prefiro. Preguei o prego no pé. Preguei o prego na pedra. É difícil, tenta aí. Preguei o prego na pedra. Ok? Então a gente não tem ordenação nenhuma aqui, tá certo? Mas se eu fizer só essa paradinha aqui, olha que engraçado. Se eu vier aqui, tirar o set, tirar o another edge, colocar isso daqui, ó como é que vai ficar.
Agora está ordenado, lexicograficamente, né? Não, ele fez a ordenação lexicográfica. Tudo bem? Tá certo? Dá para ver que está ordenado isso daqui? Ok. Então, já fica de cara a diferença entre um e o outro, né? Ok. A busca, a mesma coisa. Você vê que eu só fiz trocar aqui e não mudou nada. Eu poderia, por exemplo, fazer um conjunto de nomes e inteiros. Guardar por exemplo, fazer tipo a chamada, né? Tipo a idade. Faz muito sentido, mas eu vou guardar a idade. Só que aqui eu vou guardar dentro do mapa. Ok? Só pra gente ver funcionando, tá? Vou guardar a idade junto com ele. Não, vou guardar a idade não. Vai ser string, porque cada um tem uma cor, né? Então o Tommy é o... Depende da versão do File Ranger, né? Ele já foi verde, já foi branco. Eu vou colocar de branco aqui. Branco. O Jason era o quê? O Jason era o vermelho. Vou escrever red, que é mais menor, de pequeno. A Kimberly era a rosa. Eterna Power Ranger rosa, melhor de todos. Rosa. A Sasha. A Sasha vai ficar sendo a Power Ranger amarelo. Yellow. A Xuxa vai ser a Rita Repulsa. Não tinha não uma dessa? Rita Repulsa? Rita Rebouças? Como é? Era Rita o quê? E o Billy era o Blue. Ok, tá certo isso daqui? Pronto, agora eu tenho um mapa. Porque eu tenho uma chave e tenho um valor, uma informação associada. Se eu quiser mostrar todos os elementos do meu mapa, diz. Você está gravando um vídeo falando da Xuxa, né? Não, só pode ter ela de Xuxa. Xuxa é a gata da minha vizinha. E a minha filha se chamada Sasha. Minha vizinha é criativa, o que é que eu posso fazer? A culpa é da vizinha, ué. Melhor ser gata do dizer que é a cachorra da vizinha, né? Ok. Podemos continuar? Tudo bem. Vamos aqui, ó. Para cada elemento em map alunos, ok? Só que aqui tem um detalhe. No mapa, os elementos não são uma coisa só. Não é verdade? O que é um elemento do mapa? O elemento do mapa é um par. Existe no C++ esse tipo de estrutura de dados por default. A gente chama de pair. Ok? Include pair. Acho que existe. Existe? Acho que é próprio do IOStream. Sei não. Então a gente tem um pair que pode ser um pair de qualquer coisa. Então C++ um pair são duas coisas. Acho que em todo canto um pair são duas coisas. Ok? Mas você pode botar o pair do que você quiser. Por exemplo, você pode fazer um pair int float. Ok? Parzinho. E aí você acessa os elementos da seguinte forma: parzinho.first, isso é de que tipo? Inteiro. 4. Parzinho.second recebe 5.4. Aqui é um par inteiro float. Eu poderia ter um par de qualquer coisa com qualquer coisa, porque é um container do C++ da mesma forma que o vector. O vector, você não pode ter um vector de qualquer coisa? Um mapa de qualquer coisa? Você pode ter um par de qualquer coisa. Então, cada elemento do teu mapa, adivinha o que é que ele é? Um par. Então, se você criou um mapa string, cada elemento do teu mapa é um par string. Então, quando você quer imprimir os elementos, lembrando, para a gente não esquecer, sem o i comercial é cópia, com o i comercial é referência, tá certo? Só lembrando.
Então, se você quiser alterar, você precisa desse carinha aqui. Então, se eu quero imprimir os elementos, eu posso fazer cout. Então, a gente tem elemento.first, elemento.second. Tá faltando aqui o... Pronto, aqui a gente vai ver todos os nossos Power Rangers. NGL. Cadê vocês? Tá aqui. Billy Blue, Jason Red, Kimberly Rosa, Sasha Yellow, Tommy Branco e a Xuxa é a Rita Repulsa. Tá certo isso? É Repulsa mesmo o nome dela? Vai, alguém olha aí no Google. Acho que é Repulsa, né? É Repulsa, né? Tudo bem, é Rita Repulsa. Tudo bem. Ok, vai ficar aqui. De boa, acessar o nosso mapa. Então, acessar o nosso mapa é utilizar o iterador que vai passar pelos elementos. Da mesma forma, isso daqui é uma busca, meu povo. Isso daqui é uma busca em odd 1? Isso daqui é uma busca em odd 1? Não. Isso daqui é uma busca em odd n, porque eu estou passando por todos os n elementos. Ok? Da mesma forma como eu fiz no conjunto, que eu tinha um find, se eu quiser uma busca otimizada, né, eu tenho que usar a busca do próprio map alunos.find. O que é que ele procura? Pela chave. Então eu vou encontrar aqui o Billy. Ops, a chave, né? E a minha chave é do tipo string. O que é que esse negócio aqui retorna? Iterador. Como é que eu sei que o Billy existe? Diferente de nulo não, se for diferente de final. Map alunos. Porque o iterador ele não é um ponteiro, ele é uma classe. Ele é uma classe inteligente que tem as sobrecargas para que ele funcione como se fosse um ponteiro, mas ele não é um ponteiro. Ok? O iterador é uma classe inteligente que sabe andar sobre os elementos. Então, normalmente existe esse padrão para todos os iteradores e todos os containers. Se a busca não retorna o elemento, ela aponta para o fim. Ok? Então, se o meu iterador for diferente de end, é porque o Billy existe. E aí eu posso fazer o que eu quiser com ele, porque eu tenho acesso ao elemento. Esse end não é o último elemento, né? Não, esse end é como se eu tivesse numa lista, dupla. Lembra de uma lista dupla? Com head, tail, os nós reais, com os nós de marcação. É como se você tivesse um nó de marcação. Então o end é o último nó, é um nó depois do último válido. Então o teu end é um nó depois do último válido. Ok? Só que isso funciona para todos os iteradores. Nós não construímos o iterador para árvore porque ele é um pouco feio e eu achei que não ia funcionar muito, mas a gente vai fazer para o hash, que ele é bem simples de você pensar. Ok? O iterador para o hash é bem simples de você imaginar. Entenderam como é que funciona a ideia do mapa e do set? A diferença do tipo de busca, que não é uma busca linear, não é uma busca em odd n, porque eu estou utilizando a própria busca da estrutura que é implementada dentro do seu conceito. Por exemplo, não preciso mudar o código. Se eu faço isso daqui, do jeito que está aqui, eu estou fazendo a busca em árvore. Se eu fizer isso daqui, ó, unordered, estou fazendo a busca em hash. Unordered map. O resto continua igual. Porque o iterador, ele abstrai esse conceito da estrutura interna. Eu não sei nem qual é a estrutura interna que eu estou usando. Eu sei que ela faz isso para mim. Mas para qualquer tipo de mapa. No caso aqui só tenho 2. Se você tiver em Java, você tem 4 tipos de mapa diferentes. Tá certo? Eu não lembro as diferenças, mas é como se fosse a diferença do... Um é o hash map, o outro é o tree map, o outro é para trabalhar com programação concorrente, e o outro eu não lembro direito, mas é interessante que você entenda a estrutura que você está utilizando, qual é a vantagem. Tem estruturas que são mais otimizadas para busca, outras para inserção e remoção. Então, no nosso caso, se você tem uma quantidade massiva de inserção e remoção, tua árvore vai ser melhor do que teu hash. Ok?
Se você tem limitação de memória, tua árvore vai ser melhor do que teu hash. Mas se o teu processo é basicamente busca, teu hash vai ser melhor que a tua árvore. Ok? Basicamente busca, que é o mais comum que a gente faz. A gente faz uma inserção aqui e acolá, e o resto do tempo a gente está fazendo busca o tempo todo. Então, nossa tabela hash funciona melhor. Ok? Está mais claro a ideia do como funciona o hash, de como funciona a árvore. Então, a gente usa assim. Por exemplo, vocês vão fazer... quem já está fazendo PO, já fez PO? Quem ainda vai fazer? Eu não sei por que os professores de PO deixam para ensinar mapa depois do meio de semestre. Entendeu? Isso não faz sentido para mim, porque a maioria das atividades de PO é aquele scrude de inserir, remover, buscar e tudo mais, ou não é assim? Né? E aí não faz sentido eu ficar fazendo trocentos milhares de for para poder fazer uma busca de um elemento dentro do não sei o que, se o mapa já faz isso para mim. Então é uma coisa que começou o semestre, com 1 ou 2 semanas já ensinei o array list, um pouquinho ensino o linked list, mas um pouquinho ensino o hash map, ou então o tree map, né? Eu acho o tree map mais fácil, porque no caso do hash, a gente vai ver quando a gente implementar agora. Se for uma estrutura que você criou, você tem que definir como é que o hash dela funciona, né? Mas o mapa é mais fácil. Então, se você for fazer PO, aprenda logo como é que funciona o mapa, porque ele vai economizar milhares dos teus laços sem sentido, que ficam o tempo todo, tipo assim, procure o contato que tem o telefone tal, e você vai fazer uma busca em todas as pessoas que são contatos e todas as pessoas que têm telefone, e dentro dos telefones do cara, se você tivesse um mapa de pessoas, e cada pessoa um mapa de telefones, ou um conjunto de telefones, você botava 2 comandos só, find, morreu. Entendeu? Insert, find, morreu, porque na vida real não é isso que a gente fica fazendo, né? Assim, é legal fazer isso, mas normal você vai ficar trabalhando com consulta ao banco. Mas é interessante você saber como as coisas funcionam para evitar uma coisa que o Camilo disse. Uma vez eu estava conversando com o Camilo do NPI, perguntando qual é a maior deficiência dos alunos. Aí ele diz, os alunos eles sabem usar as coisas de uma forma muito por cima. E às vezes eles fazem várias consultas para o banco quando eles podiam resolver em uma. O aluno não entende, por exemplo, um conceito como uma lista com listas. Então ele fica retornando, ele faz uma consulta para cada lista. Entendeu? É a mesma questão da estrutura de dados. O cara, por exemplo, está usando um mapa, só que ao invés de usar o find do mapa, ele está para cada elemento, se elemento for igual a valor. Ou então a questão do Java, você está retornando um list, fazendo inserção e remoção o tempo todo, como na verdade você precisava retornar assim, um linked list, né? E não um list com array list. Então é legal. Bora lá? Vamos voltar agora para o nosso... Foi de boa esse daqui? Funcionamento? Então, vamos voltar aqui. Então vamos fazer um conjunto, tá certo? Então esse daqui vai ser o nosso... Só para a gente trabalhar com uma coisa só. Vamos fazer os dois. Vai ser o hash table mesmo. Bora lá. Temos tempo ainda. Ok. Então temos o nosso construtor, temos o nosso item. Nosso item, quando ele é criado, default ele começa como vazio, né? E agora a gente tem o nosso table. Qual é a estrutura do nosso hash table que a gente falou ontem? Qual é a estrutura que guarda os elementos? O vetor. Ok? Então vamos criar aqui o nosso hash table. Vamos fazer como nós construímos o... Nós fizemos um vector, não foi? A gente fez um vector? A gente fez o quê? Foi um vetor dinâmico, que ele ia aumentando, lembra que pronto? É praticamente a mesma coisa do vetor dinâmico aqui. Então vamos criar aqui as variáveis int máximo. Int máximo. Não, só max mesmo, tá? Para economizar. Int max, int size. Max determina quantos elementos cabem na minha hash, ok? A quantidade que foi alocado. Size determina quantos elementos existem na minha hash. E o último que a gente tem é o vetor mesmo. Nosso vetor, no caso, seria um vetor de item. Só que como a gente não sabe o tamanho, a gente vai fazer com item asterisco.
Não vai ser vector, não vai ser dinâmico, vai ser estático mesmo. Item maiúsculo, item, asterisco, data, dados, data. Ok? Pronto, ponto e vírgula. Esse é o meu vetor, esse é o máximo do tamanho, esse daqui, desculpa, esse é o meu vetor, essa é a quantidade de elementos e esse daqui é o máximo do tamanho. Vamos para o construtor? E aí o nosso amigo hashtag. Ok? O que é que vocês acham que o nosso hashtag tem que receber? O máximo, né? Como na mesma coisa do vetor. Então recebe aí o máximo, Intimax. Sem valor default, não faz sentido criar, né? Então vamos obrigar que a pessoa crie um valor máximo. Seta o máximo, desse ponto max recebe o max. E o outro é o que mais? Inicializar o data, né? Data recebe new int não, né? New item. New item de que tamanho? Max. Parênteses ou garrinhas? Garrinhas. Vetor. Vetor é garrinhas. Se você fizer parênteses, você vai estar criando um item com esse valor. Garrinhas, você está criando um vetor de itens. Vamos pensar uma coisa agora. Foca aqui. Quando você está fazendo isso, você está criando um vetor de itens, certo ou errado? Ok. Qual cada item já está criado, estaticamente, já tem o espaço do item criado direitinho? Ou você tem só o ponteiro para o item, como a gente fazia na árvore? Você já tem o espaço alocado de cada item. Quais são os valores que foram inicializados cada um desses itens? Qual é o valor de key e value que foi colocado em cada um desses itens que está lá no vetor? Foi o valor do construtor default. O item não tem um construtor default? O construtor default é um construtor que não recebe parâmetros. Se eu não tivesse criado esse cara, ele provavelmente ia colocar 0, 0. Como eu criei um construtor sem parâmetros, né, por causa dos default, aí ele vai criar do jeito que tem um construtor default que foi sobrecarregado. Então ele vai criar um vetor de itens, todos eles com a chave igual a 0 e com o valor igual a vazio. Só que está errado, né? No nosso caso, aqui que vai ser igual a vazio e o valor vai ser igual a 0. Troca aqui, por favor. Porque não é pela chave que eu identifico se tem alguém lá? Não é a chave. Então o que o valor é 0 e o que é vazio. Ou seja, se eu olhar para a chave e na chave tiver -1, é porque não tem ninguém lá. Se eu olhar para a chave e na chave tiver -2, é porque tem um elemento que foi apagado que está lá. Tudo bem? Felizes e sorridentes? Não, sorridentes não, só felizes, né? Também nem feliz. Vamos lá. Troca. Vamos lá ver. Ok? Então, do jeito que o nosso vetor de data foi criado, eu preciso inicializar cada um dos elementos dizendo que ele é vazio, sim ou não? Não. Porque cada um dos elementos já foi criado no valor default, que é o quê? Vazio. Vamos mostrar o nosso vetor, então, ok? Vamos, dentro da struct, vamos criar um método show, só para a gente poder ver os elementos. Vai. Está com baixa sensitividade. Ok? Vamos aqui para o nosso hash, vamos fazer um método show para poder mostrar os elementos. Então faz um laço passando por todo mundo. Entre os elementos coloca umas barrinhas assim para a gente poder ver, né? Então vamos lá. Dá um void show aí pra gente. Ah, peraí, antes disso, a gente tem que criar destrutor para essa nossa estrutura. Não? Nosso hash table precisa de um destrutor? Como é que eu sei se precisa de um destrutor ou não?
O nosso hash table tem alguma variável que foi criada dinamicamente? Tem. Esse daqui não foi não, dinamicamente? Se ele foi criado dinamicamente, na hora que eu terminar o escopo do meu hash table, eu preciso devolver a memória. Senão ele vai estar só puxando memória sem nunca devolver. Então a gente tem que criar um destrutor para cá. Vai, dá uma entra aí. Como é que é a sintaxe do nosso destrutor? Tio hash table. Se tu escrever tio com TIO vai ser legal. Ó. Momento épico, né? Você tá totalmente voando na disciplina. Tio hash table. Ia ser legal. Não, cara. Não, eu tava com tanto medo dele fazer isso que eu avisei logo pra ele. Não, cara. Bora lá. Então, o que é que eu tenho que fazer no meu destrutor? Vou deletar. Deletar o quê? O data, né? Delete data. Do jeito que tá aí, tá certo isso? Tenho que ter as minhas garrinhas. Não. Antes. Não. Como assim? Antes da. Antes da. Eita, não tem uma coisa boa pra botar na prova pra hein? Entendi nenhum. Garras, É, antes. garras. Aí. Tudo bem. Pronto, agora sim. Agora eu tô devolvendo a memória que eu criei. Galera, essa parte de alocação de memória é muito importante. Se não é detalhe, é ser esquecido, ok? Toda struct, ou toda classe que faz a alocação dinâmica de memória do construtor precisa devolver a memória do destrutor, senão você tem o que a gente chama de vazamento de memória, ou memory leak, né? Ok? Então vamos pro show. Let it go pro show. Bora lá. Queridos, eu queria terminar antes de meio-dia, pra gente não jogar hash table pra semana que vem. Então eu vou assumir, tá certo? Eu sei que não é tão divertido, mas... Então, let it go. Então, temos uma barrinha. E agora, para int recebe 0 e menor do que... Quantos elementos eu tenho? Não. Max, que é o tamanho do vetor todo, né? Não é elementos, né? Quantos... i menor do que max, i mais... Aí eu vou lá imprimir. Quem são os bonequinhos? Como é que eu acesso eles? Como é que eu acesso o key e o value de cada um deles? Então, data, ok. Data i ponto key. Aí eu vou botar aqui um ponto e vírgula, só uma vírgulazinha. Vou colar aqui. Data i ponto value. Ok. Tudo bem. E agora eu boto outra barrinha para a gente separar por barrinhas. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o índice também aqui, só para ficar mais fácil de enxergar. Tá certo? I. Então a gente tem o i e o data e o value. Tudo aqui é inteiro, né? Caramba, eu tô com dor de cabeça. Tudo bem. Ok, e aí no finalzinho a gente faz onde é? Então vamos criar aqui o nosso mapinha. Nosso mapa não, nossa tabela, né? Temos aqui um hash table ht de tamanho 10 para ficar mais fácil a gente fazer os módulos, ok? ht.show. Será que a gente vai ver os índices? Ó, índice 0, eu vou tirar esse espaço para ficar melhor. Tirar esse espacinho aqui. Int 0, elemento chave -1,
valor 0. Índice 1, chave menos 1, valor 0 e assim vai, etc, etc, etc. Beleza? Não é isso que a gente queria? Vou tirar mais esse espaço também para ficar melhor. E esse daqui também para ficar mais... Vai ficar com paquita. Deixa eu ver aqui. Melhorou. Pronto. Bem compactado. Qual é o nosso próximo passo aqui? Brincar de inserir. Void insert. Vamos fazer o find, né? O nosso find retorna o quê? Não, no nosso caso aqui, a gente não tem iteradores. Um booleano? Não, né? O que é que o nosso find retorna? A chave. Eu não tenho uma chave e um valor em cada elemento? Eu vou fazer o find, eu vou fazer pela chave, int key, tá certo? Mas a pergunta é, o que é que ele retorna? Se eu retornasse, uma posição, se eu retornasse qual é o nome aqui, um item. Se eu retornar um item, é útil para mim? Fiz o find e retornei o item. Se eu alterar esse item, eu estou alterando o item original? Não, porque aqui eu estou retornando quem? A cópia, na verdade. E se eu retornar o endereço do elemento, ajuda? Se eu retornar o endereço do elemento, eu posso alterá-lo se eu precisar? Pode. Se eu não encontrar o elemento, o que é que eu retorno? Nulo? Não, aqui no caso, se eu não encontrar, não é um ponteiro? Eu posso retornar nulo, não, para dizer que não encontrei. Só que a gente pode fazer uma coisa mais prática ainda. O que foi que nós utilizamos na nossa árvore binária para evitar ter que fazer buscas o tempo todo? Qual foi o find que a gente inventou lá? Qual era a ideia do Smart Find? Eu retorno o elemento, se ele existir, ou onde ele deveria estar. E aí resolve vários problemas para mim. Porque se eu der o find e o elemento que eu achar não é o cara que eu queria, significa o quê? Não apenas que ele não está lá, mas se eu quiser inserir, é aí que eu devo colocá-lo. Vou fazer assim, tá certo? Então, vou fazer mais fácil ainda para vocês. Vou retornar a posição do vetor. Eu não tenho um vetor? Então, o meu find retorna a posição. Ou onde o elemento está, ou então onde o elemento deveria estar. Ok? Vamos ver se isso funciona para a gente. Não funciona para a gente. Porque a gente está fazendo com marcação. E a marcação é diferente, porque quando eu fizer a busca, eu vou pular os espaços em branco, na verdade, os espaços apagados e vou chegar lá no final. Só que a inserção deveria inserir nos espaços apagados. Então o Smart Find só funciona aqui se eu estivesse fazendo com realocação. Lembra da realocação? Remove todo mundo e reinsere. Então aqui a gente vai ter que fazer o find mesmo, retornar. Não serve Smart Find aqui. Então como é que eu faço o find desse elemento aqui? No caso aqui, vou fazer assim, fazer item asterisco. Vou fazer retorna o endereço do elemento ou no PTR ou nulo. Como foi que vocês aprenderam que funciona o find? Qual é a primeira coisa que eu faço? Estou procurando pelo elemento com essa chave. Qual é a primeira coisa que eu faço? Calculo o hash, na verdade. Se você passou uma chave válida.
Tudo bem, mas vamos imaginar que a chave faz sentido, tá certo? Primeira coisa que eu calculo é o hash, ou seja, onde eu caio no vetor. Que é o módulo. Então vamos chamar esse cara de hash, tá certo? Esse hash não pode. Int hashi. Não, hashi é o pauzinho, né? Int posição. Posição é o quê? Que módulo, não é 10. É que módulo que? Max. Seta max. Agora, o que é que eu tenho que procurar? A minha procura, ela para quando o quê? Quando é que eu paro de procurar pelo elemento? Ou quando eu acho o elemento, ou quando eu caio numa casa vazia. Então, enquanto data pós for diferente de data pós, como é que eu sei que ela é vazia? Se o que for diferente de vazio, não é verdade? Se for, eu odeio esses laços com um monte de while. Enquanto true. Pode não ser o certo, mas eu tenho dificuldade com eles, tá certo? Enquanto true faça. Se data pós ponto item, data posição ponto que for igual a vazio, continuo no laço ou paro? Paro. Break. Não é verdade? Se data pós ponto que for igual, qual é a outra opção? Aqui, não é que eu estou procurando? Se essa chave está nessa posição, então o que eu vou fazer também? Paro. Se nem é vazio, nem é chave, o que eu faço? Eu vou para a próxima posição. Como é que eu vou para a próxima posição? Posição recebe o quê? Pós mais um. Pós mais um. Mod max. Ok? Tem chance disso daqui ficar em loop infinito? Não. Só vai ficar em loop infinito se não existir nenhuma posição vazia. Não, mas a gente nunca vai deixar o nosso hash ficar cheio. A gente vai, na hora da inserção, criar uma condição para que, se passar da metade, ele duplica, ok? Então não tem o perigo de ele não ter posições vazias. Então, uma hora ele vai chegar ou numa posição vazia ou na chave, ok? O apagado, se for apagado, eu vou passar por cima dele. Não é não? Da mesma forma como se for um outro elemento qualquer. Eu não vou passar por cima dele. Eu só paro se eu encontrar o vazio ou o elemento. Então, como é que eu faço agora para saber se eu retorno nulo ou retorno item? Se o quê? Data, valor, posição foi igual a key. Então eu retorno o quê? Posição de data pós. Eu não quero o endereço do item. Data pós não é o item. Agora eu tenho o endereço do item. Correto? Se não, eu retorno o quê? Nulo. Ups. Ou seja, eu já sei encontrar um elemento dentro da minha hash table. O que foi que ficou confuso daí? O while, a saideira. Vamos lá. Eu sei que tem alguma coisa que não está sendo digerível. O que é? O while está complicado? Então vamos lá. Então vamos pensar. Ontem nós vimos que o meu critério de busca é assim.
pego o meu valor, calculo o hash, caio em algum lugar, não é isso? Esse algum lugar que eu caí é o pós, ok? Caí no pós, o que é que eu vou fazer? Vou olhar para aquela posição e procurar duas coisas. Se aquela posição tem a chave, é porque eu encontrei o elemento. E aí eu não preciso mais continuar andando. Se aquela posição é vazia, é porque o elemento não existe. Se nem é a chave, nem é o elemento, é porque tem outra coisa lá. Eu tenho que continuar procurando. Porque eu só vou parar se for a chave ou se for vazio. Então eu continuo procurando. Continuar procurando significa ir para a próxima posição. Como a minha hash table é uma estrutura que a gente chama de circular, a minha próxima posição é posição mais um, módulo máximo, porque se eu estiver no final, eu volto para o começo. E aí eu continuo. Faça isso para sempre, né? No caso não seria para sempre, seria enquanto for diferente de vazio ou diferente de chave. Se você quisesse, você poderia escrever aqui ao contrário, né? Enquanto esse trambolho for diferente de vazio, é i ou, eu sempre me confundo nisso. Ou, porque se for qualquer um ele para, né? Ou pode ser assim também, ó. Ou diferente de chave. Tá. Não, é diferente, né? Enquanto essa posição não for nem vazia nem chave, continue andando. Continue procurando, porque você só vai parar se encontrar ou uma posição vazia, significa que ele não está lá, ou chave, que significa que ele está lá. Poderia ser até mais, a gente poderia ter feito até num golpe só aqui, ó. Poderia ter feito até num golpe só. Se for igual a vazio, então o que eu retorno? No PTR, se for igual a chave, eu retorno endereço de data pós. Estou comparando o quê? Depois disso, você tinha feito tipo return e estava comparando data pós. Ah, tá. Aqui tinha um key, né? Aqui tinha um key. Ok? Ou se você preferir, você pode fazer diferente, né? Enquanto for... ou seja, você já vai procurando terminar o código, né? Enquanto for diferente de vazio, faça a busca. Se for igual a chave, retorne a posição. Se você encontrar o vazio, você sai do ALI e retorna no PTR. No final, tudo é a mesma coisa. Só muda a ordem como você trabalha os seus whiles e as suas condições. Então você fica aí com o que é mais lógico, o que faz mais lógica para você, né? Eu prefiro a redundância, né? Esse daqui é o meu preferido porque eu sou um cara redundante para evitar dúvidas, né? Tudo bem? Pode ficar com esse daqui? Né? Seria, no nosso caso, a gente leria como continue buscando, né? Continue a nadar. Se você encontrar vazio, pare. Se você encontrar a chave, pare. Se não, ande. Se você encontrou a chave, retorne a posição. Se não, retorne nulo. Ok? Como seria a nossa amiga aqui? Diz. Se você colocar dentro desse livro, ele não reclama. Se eu deixar só o return dentro do if, mas não colocar nenhum return lá de fora, ele vai dizer que não tem return padrão. Ele vai reclamar. Por exemplo, eu poderia fazer assim, né? Se encontrei a chave, retorne a posição. Se encontrei vazio, retorne no PTR. Só que eu fico sem retorno padrão e eu coloco esse daqui no final só para ele deixar de me aperrear. Entendeu? Tanto faz. Ok?
Vai ficar assim, vou mexer mais não. Tá? Vamos fazer o processo de remoção. Void remove. Int value. Int key. Fazer um bool aqui. Bool remove. Bora lá? Vocês querem tentar fazer a remoção? Pode usar o find. Eu vou dar aí 7 minutos para vocês pensarem na remoção. Vocês já entenderam como é a remoção, né? Remoção implica em eu encontrar o elemento e fazer o quê? Colocar apagado na chave. E só. Bora lá. Acho que você não precisa nem de 5 minutos para fazer isso. Vocês gritam e ela escreve, tá? Vamos lá, terminei. Vamos lá, pessoal. Alguém? Ok. Int? Bota o int encontrado? Ok. Você cria um alvo uma variável, receber um find, ok. Se assim passar, foi diferente, esse encontrado ok, essa é a minha palavra. Encontrado só. Ok, isso. Encontrado. Se você ajudar o nome, é o que? Esse vazio não apagado. É apagado. Você apaga. Menos 2. No encontrado, diferente do em vez de fraterno, você vai no grupo. Aqui, né? Nesse. E senão já tá no falso. É com marcação da data. Se não tivesse uma marcação da data, Encontrado é o find da chave. Se encontrado não for nulo, encontrado recebe apagado. Tudo bem? Um décimo, né? Tá. Sabe o que estava pensando numa coisa? Suba um pouquinho pro método find. Eu estou um pouco de dúvida no uso dessa chave, porque Que chave? Ó, item find recebe int key, né? Se você vai procurar, você não sabe a chave do negócio, você sabe o valor dele. Entendi. por exemplo, no nosso exemplo de ontem, Certo. a gente vai receber o 27. Certo. A gente tem um valor, 27. valor, 27. Qual é o hash desse valor? O tamanho dele é 10, o resto vai ser o morte dele. 7. Então a posição começa como 7. A chave dele seria 7. Não, a chave é 27. O hash dele, o pós, é o 7, que é 27 módulo 10. Aí eu começo com 7. O vetor na posição 7 é vazio? Não. O vetor na posição 7 é 27? Se for 27, encontrei. Se não for 27, nem vazio, eu ainda tenho que continuar procurando. Vou para a posição 8. Na posição 8, ele é vazio? É. Pronto, como ele é vazio, 27 não existe. Então a gente usa como se fosse o valor dele. É porque no fundo a gente está fazendo a busca pela chave e retornando o item. O item é a chave e o valor. Ok? A gente tem duas coisas.
Lembra aí dos Power Rangers? A chave seria o nome e o valor seria a cor do Power Ranger. Então aqui a gente está fazendo um hash table, né? Seria uma tabela hash, seria um hash map, ou seja, chave e valor. Só que a busca é sempre feita pela chave. E aí, como eu retorno o item, eu vou estar retornando a chave e o valor. Ok? Tudo bem. Se garantiram no remove, vamos fazer o insert. Ok. Então, mantém aqui, ó. Vocês se garantiram tanto, foi uma se garantência tão grande que eu vou deixar vocês fazerem o insert também. Só aí, deixa eu olhar o find, que eu vou explicar, só para vocês lembrarem. Vocês têm o find, vocês têm o modelo do find. O find, ele está passando por cima de tudo que é apagado, correto? Apagado não interessa para ele. O que ele está procurando é vazio ou chave. No insert, você vai trabalhar como se você estivesse no find. Você começa naquela posição e a posição que você vai inserir, primeira coisa, a gente não vai aceitar a duplicação de valores, tá certo? Então, se você chega no elemento e descobre que o key já tem lá, então você não insere, beleza? Não, é um hash sem repetição. Então, se o key já existe, primeiro teste, é igual a key? Então eu não insiro. Tudo bem. Se for igual a vazio, então eu faço o quê? Insiro. Mas se for igual a apagado, o que é que eu faço? Insiro também. Se nem for apagado, nem vazio, nem key, o que é que eu faço? Passo para o próximo. Eu preciso do vazio e do apagado. Precisa tratar só como um, não? Precisa tratar só como uma. Não, porque no find você só processa o vazio. No insert você precisa do vazio e do apagado. Porque o find ele passa por cima do apagado. Você está vendo que ele não está processando. Mas o insert ele não passa por cima do apagado. O insert ele para no apagado para inserir, como ele para no vazio para inserir, ok? E o find ele passa pelo apagado. Por isso que essa é a diferença. Esse passo de apagado automático? Não entendi. Não, É aquela dúvida que no meio da pergunta eu percebi. Ok? Vamos lá mostrar se garantência mais uma vez? Diz. Às vezes a gente precisa aumentar o tamanho. Por enquanto não. Simplesmente apenas faça uma inserção correta. Mas, beleza. Mas não vai mudar tudo que tem lá, não vai ter que ser inserido de novo. Vai, mas eu vou de cada vez, entendeu? Você não aprendeu a multiplicar em soma não. Vamos fazer o insert, ok? Quando eu voltar, a gente faz o insert com realocação. Eu acho ótimo quando vocês fazem as coisas. Tudo bem, eu vou para a piada, então. Eu quero simplesmente a minha presença e a participação de vocês. Foi só mim para a imaginação. Mas legal Só é quer que acreditar em quem? Hã? Só quer acreditar em quem? Quero acreditar que é divertido a brincadeira de eu sair e quando eu voltar já está pronto. Eu acho que é divertido a brincadeira. Vamos lá? Já que também. Faça um insert aí. Sim. Qual o primeiro? Pra olhar se é igual a chave. Tem que calculando o resto. Pega aqui, faz a tradução do mod, descontar. Tem que criar uma variável antes. Tem que criar aquela tipo de posição ali. Isso aqui. Copia logo aí. Não. Como assim? Recebe o quê? Data ou é max? Tem que verificar se está vazio ou apagado. Se
Posição. Sim, posição. Ah, preciso. Aí abre o bichinho. Abre As garras. Posição. Ponto que. Foi igual. Igual. Vazio. Se for vazio. É melhor dar uma velocidade. Não, vazio, que agora é vazio. Ou também não precisa, mas se for apagar, se for apagar. Tá? Gente, calma. Dá. Dá. Foi igual ao apagado. Você bota data, posição, ponto P igual a 0. Peraí. É igual. Apertei no. Peraí. Igual o quê? Falta uma chave. Igual a vela. Aonde? Porque essa de baixo já é o sujeito. Mas eu tô numa chave, apagou. Da onde? Eu não botei chave nesse no if. Agora fazer só dar uma chave. Tá na baixa da estrela. Dá uma chave. Não tem um que andar. Não, tem que verificar se ele é igual a verificou. Aí pós é igual. Após mais um. Tem que abrir lá o escopo aí. Não precisa. Não precisa, se não for, né? Não. Ah, precisa retornar. Precisa. Vai ter que andar. No caso, tem que colocar no recursivo ou... Melhor recursivo. Retorno. Verdadeiro, né? Posição recebe 7. Não, posição é igual a pós. Mais um. Mais um. Aí molde. Mas que foi a molde. Molde o quê? Máximo? Máximo, né? Diz ponto máximo. Mas precisa fazer um molde antes, não precisa. Pronto? Mas tem que verificar para virar o óleo. Tem que botar esses dois, esses daqui dentro do alho, né? Tem que adicionar o valor. Só qual você estava certo? Eu dá com ela, produção, canal, uma anexão. Posição, recebeu a anexão. Enquanto o quê? Verdadeiro? O negócio da posição. Deixa eu botar isso aqui pra dentro. O quê? Sim, decifre. Vai receber a chave e o valor vai receber o valor, né? São duas atribuições. Aqui não é não que muda só o valor. Aqui recebe a anexão. Então, sabe que ela vai ter que alterar e receber aquele que está passando como parâmetro e o valor daquele valor. Bota dois. Você vai receber aquele que recebeu como parâmetro e depois atribui qual é o valor. São duas atribuições de dentro. Você vai colocando. Eu acho que ele não recebe nem aquele. Recebe, porque se alguém for fazer o Eu vou valor, tem que mandar alterar. aquele, se eu não sei de nada sobre aquele. Eu vou mandar um Aquele vou fazer valor, um monte então, para ele descobrir fica aquele. Aqui não pode a posição que ele vai estar. Essa aqui é que está passando um parâmetro, um identificador pessoal dela. Eu boto aqui a chave e embaixo o valor que estão dizendo aí. Pra mim, né? Depois que tá apagado, você faz o Eu acho que aqui botaria o e embaixo o velo, não? Não sei, tá dizendo que é. Tem o de baixo ou não? E aqui velo.
E agora? Tem que verificar se já existe. Aí se na posição Vai lá, terminar aqui. Qual é a ideia de vocês aqui? Ok, cadê o caso onde ele não insere porque o elemento já existe? É o que eu tô tentando fazer. Ah, tá. Só que se tu fizer o find ali dentro, toda vez que ele for analisar, ele vai rodar o find de novo. Então bota embaixo. Entendeu? Não, então tira isso daí e coloca só um teste fora, né? Fora desse if. Se a posição for igual aqui, então você dá um return, ou então um break, né? Debaixo desse if você pode colocar o outro. Não, debaixo que eu digo é fora do if, entendeu? Fora do if você pode colocar outra. Se a chave for igual a key, né? Data pos.key for igual a key, é porque o elemento já existe. Se data pos.key for igual a key, o elemento já existe, então eu dou um break aí para quebrar o laço. Certo, peraí. E aí eu retorno falso quando eu sair. Mas tá certinho. Data pos.key recebe key, data pos.value recebe value. Pronto, né? Você sabe. Precisava desse data.pos. Ok. Esse daqui precisa porque eu quero guardar o valor. Atualizar a chave e guardar o valor. Por esse elemento é que eu descubro se o cara que está nessa posição é realmente o elemento que eu quero. E esse daqui é o valor que eu estou guardando junto dele, né? Você está considerando que o método de inserção realoca espaço? A gente está considerando que ele vai realocar? Não. Agora a gente vai fazer o quê? Vocês percebem, calma, que a gente tem um size, mas que nunca utilizou o size. Então vamos começar a atualizar nosso código. Quando eu faço a inserção, aqui eu vou dar um desize mais, e na remoção vou dar um size menos, né? Size mais. E lá na remoção, cadê nossa remoção? Na remoção, size menos, né? Ok. Vamos fazer o seguinte. Basicamente a gente já tem tudo que a gente queria, né? Vou deixar o resto para vocês. Pressão, foca na meta. O que a gente falta aqui é o processo de realocação, mas praticamente ele é idêntico ao do vetor. Eu vou pegar, não, diferente do vetor que eu simplesmente pego. Foco. No vetor eu pedia o dobro de espaço, na verdade, colocava dentro do original. Não. Eu salvava o data para um outro local, não é isso? Pedi o dobro de espaço para o original e aí eu saía copiando todos os elementos de volta. A diferença agora é que eu vou
salvar o novo vetor para um auxiliar, salvar o vetor antigo para o auxiliar, pedir o dobro para o original e vou reinserir, chamada função inserir. Não tem a função inserir? Aí eu vou para cada um dos elementos. Elemento existe? Como é que eu sei que ele existe? Se for diferente de apagado e de vazio. Não é verdade? Elemento existe? Se existe, inserir elemento. Pá, insere. Aí eu vou fazendo por todos eles. Se existe, eu chamo a função inserir. Se existe, eu chamo a função inserir. Eu vou ter que tomar cuidado só com o quê? Com a variável size, porque quando eu realocar o novo vetor, eu tenho que colocar size para zero. Porque o meu inserir já dá o size mais. É verdade? Então, copiei o vetor, copiei o máximo, criei um vetor com dobro de tamanho, com dobro de máximo, coloquei o size para zero, e aí eu literalmente mando inserir todo mundo que existe. Terminei a inserção, acabou. Ok? Então vocês fazem isso. Se a quantidade de elementos alocados passar da metade, aí insere. Tanto faz se no começo ou no fim. Tudo bem? Então, vocês ficam devendo isso para a prova. Certo? Então, isso daqui cai junto com a área, velho. Somos nós na prova do dia 30? Não, é dia 7. 17. Dia 6, que mudou. Dia 6, né? E aí a gente tem prova na próxima semana, na terça-feira, correto? Nas 4. Dia 30. Na terça dia É complexidade. na outra que na terça. Dia 6. Na próxima é assim, a gente não. Ok? Fechou? Bons estudos.